Olá, bem-vindo ao canal Conexões que Transformam. Hoje vamos mergulhar nas ideias do livro Quem Pensa, Enriquece, de Napoleão Hill, uma obra que vai além do tema dinheiro. Este é um verdadeiro manual para transformar sonhos em realidade e conquistar a vida que você deseja. Se você está determinado a superar limitações e vencer o medo da pobreza, este vídeo é para você. Por que assistir até o final? Porque esses insights vão além da teoria. Eles foram responsáveis por transformar a vida de muitas pessoas que, assim como você, buscam um caminho para realizar seus sonhos. Se você já se sentiu que o sucesso parece sempre estar um passo à frente, este vídeo é para você. Para quem é este livro? Quem pensa enriquece é para homens e mulheres que já não aceitam a pobreza e as limitações como destino. Se você deseja entender como controlar sua mente, enfrentar seus medos e alcançar o que deseja, Napoleão Hill revela o caminho. E ele é claro em dizer: seus pensamentos têm o poder de construir sua realidade. A única coisa sobre a qual temos controle absoluto é nosso pensamento. É aí que começa o verdadeiro poder da transformação. Vamos ser honestos. Quantas vezes você já deixou de agir por medo? Medo de falhar, de ser criticado ou de perder alguém? Napoleão Hill explica que esses medos são os verdadeiros ladrões dos nossos sonhos, mas também afirma que eles podem ser vencidos. Imagine quantas oportunidades você já deixou passar por medo. No livro, ele ensina que ao controlar nossos pensamentos, podemos moldar nosso destino. Então, pergunte a si mesmo: que pensamento eu preciso controlar para alcançar o que desejo? A principal razão pela qual escrevi este livro sobre como obter dinheiro é que milhões de homens e mulheres são paralisados pelo medo da pobreza. O que esse tipo de medo faz com o indivíduo foi bem descrito por Westbrook Pagler. Dinheiro são só conchas, ou discos de metal, ou pedaços de papel. E há tesouros do coração e da alma que o dinheiro não pode comprar. Mas a maioria das pessoas, quando falida, é incapaz de manter isso em mente e sustentar o ânimo. Quando um homem está destituído na rua e não consegue trabalho, algo acontece com seu espírito, que pode ser observado nos ombros caídos, na posição do chapéu, no caminhar e no olhar. Ele não consegue fugir de um sentimento de inferioridade em relação às pessoas que têm emprego regular, mesmo sabendo que, definitivamente, não se igualam a ele em caráter, inteligência ou capacidade. Essas pessoas, inclusive seus amigos, experimentam, por outro lado, uma sensação de superioridade e o consideram, talvez, subconscientemente, uma vítima. Ele pode conseguir algum dinheiro emprestado por um tempo, mas não o suficiente para manter a vida a que estava habituado, e não pode continuar pedindo empréstimos por muito tempo. Mas pedir emprestado só para sobreviver é uma experiência deprimente. E esse dinheiro carece do poder para reavivar seu ânimo que o dinheiro, que é fruto do trabalho, possui. Claro que nada disso se aplica aos vagabundos ou habituais encostados, mas apenas aos homens de ambições a autorrespeito normais. As mulheres, no mesmo aperto, devem ser diferentes, de alguma forma. Não pensamos nas mulheres ao considerar os que estão sem nada. Elas são escassas nas filas do pão, raramente são vistas mendigando nas ruas, e não são reconhecíveis na multidão pelos mesmos sinais simples que identificam homens falidos. Claro que não me refiro às maltrapilhas pelas ruas da cidade, a contrapartida dos encostados declarados. Falo de mulheres razoavelmente jovens, decentes e inteligentes. Deve haver muita delas, mas seu desespero não é aparente.
Quando o homem está por baixo, ele tem tempo para cismar. Pode percorrer quilômetros para se candidatar a um trabalho e descobrir que a vaga já foi preenchida, ou que é um daqueles empregos sem salário fixo, só com uma comissão sobre a venda de bugigangas inúteis que ninguém compraria, exceto por pena. Recusando esse serviço, ele volta à rua sem nenhum lugar para ir. Então ele anda e anda nas vitrines das lojas, olha artigos de luxo que não são para ele. Se sente inferior e dá lugar a pessoas que param para olhar com interesse ativo. Vagueia pela estação ferroviária, ou vai à biblioteca descansar as pernas e se aquecer um pouco. Mas isso não é procurar emprego. Então ele volta para a rua. Ele pode não saber disso, mas a falta de objetivo o delataria, mesmo que a linguagem corporal não o revelasse. Ele pode estar bem vestido, com as roupas que sobraram dos dias em que tinha um emprego fixo, mas a roupa não pode disfarçar o desânimo. Ele vê milhares de pessoas, contadores, balconistas, químicos ou empregados da ferrovia, todos ocupados com o trabalho, e os inveja do fundo de sua alma. Eles têm independência, autorrespeito e hombridade. Ele simplesmente não consegue se convencer de que também é um bom homem, embora discuta e chegue a um veredito favorável a toda hora. É só o dinheiro que faz a diferença. Com um pouco de dinheiro, ele seria o mesmo de antes novamente. Quem pensa enriquece é para homens e mulheres que querem superar o medo e transformar suas vidas. Napoleão Hill detalha os 6 medos mais comuns na mente do ser humano: medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Ele afirma que controlar a própria mente é o primeiro passo para vencer esses medos e alcançar a prosperidade. A natureza nos deu o controle sobre uma única coisa: nossos pensamentos, e é através deles que moldamos nossa realidade. Os medos nada mais são que estados mentais. Seu estado mental está sujeito ao seu controle e direcionamento. Você não pode criar nada que não conceba primeiro na forma de um impulso de pensamento. A seguinte afirmação é ainda mais importante: os impulsos de pensamento começam a se traduzir em seu equivalente físico na mesma hora, independentemente de esses pensamentos serem voluntários ou involuntários. Mesmo os impulsos de pensamento captados por mero acaso, pensamentos projetados por outras mentes, podem determinar seu destino financeiro, comercial, profissional ou social, assim como os pensamentos que você cria intencionalmente. Essa circunstância também explica por que algumas pessoas parecem ser sortudas, enquanto outras, com igual ou maior capacidade, treinamento, experiência e capacidade intelectual, parecem destinadas ao infortúnio. A explicação é que você tem a capacidade de controlar completamente sua própria mente. Com esse controle, pode abrir a mente aos impulsos de pensamento que estão sendo liberados por outros cérebros, ou pode fechar a porta e admitir apenas impulsos de pensamento de sua escolha. A natureza dotou os seres humanos de controle absoluto sobre apenas uma coisa, e essa coisa é o pensamento. Isso, aliado ao fato adicional de que tudo o que criamos começa na forma de um pensamento, nos leva para muito perto do princípio pelo qual o medo pode ser dominado. Se é verdade que todo pensamento tem uma tendência de se traduzir em seu equivalente físico, e isso é verdade sem dúvida nenhuma, também é verdade que os impulsos de medo e pobreza não podem ser traduzidos em coragem e ganho financeiro. Mentalidade 1. Você pode alimentar seus pensamentos criativos ou subconsciente. O meio de influenciar a mente subconsciente é através da autossugestão e
questionar a si mesmo. É o jeito de estabelecer comunicação entre aquela parte da mente onde acontecem os pensamentos conscientes e a outra que serve de lugar de ação para a mente subconsciente, por meio dos pensamentos dominantes que você permite que permaneçam em sua mente consciente. Não importa se esses pensamentos são negativos ou positivos. O princípio da autossugestão chega à mente subconsciente e influencia com esses pensamentos. A natureza moldou o ser humano de forma que o intermédio dos cinco sentidos possamos ter controle sobre o material que chega à nossa mente subconsciente. Porém, isso não significa que sempre exercemos esse controle. Na grande maioria dos casos, não o exercitamos, o que explica por que tanta gente passa a vida na pobreza. Lembre-se do que eu disse sobre sua mente subconsciente. Parece um jardim fértil na qual a erva daninha cresce. Se não forem plantadas as sementes de safras mais desejáveis, a autossugestão é como você pode alimentar seus pensamentos criativos ou subconscientes, ou pode, ao negligenciá-los, permitir que pensamentos de natureza destrutiva encontrem o caminho para o rico jardim da mente. Quando seguir essas instruções, lembre-se de que você está aplicando o princípio da autossugestão, com o objetivo de dar ordens à sua mente subconsciente. Lembre-se também de que seu subconsciente vai agir com base nas instruções que forem carregadas de emoção e entregues a ele como sentimento. A fé é a mais forte e mais produtiva das emoções. Mentalidade 2. Um desistente nunca vence, um vencedor nunca desiste. Um desejo forte, apoiado pela força de vontade que eles misturam com a persistência, é a combinação que garante a conquista dos seus objetivos. A maioria das pessoas está pronta para jogar fora objetivos e propósitos e desistir ao primeiro sinal de oposição ou infortúnio. Algumas continuam, apesar de toda oposição, até atingir o objetivo. Pode não haver uma conotação heróica na palavra persistência, mas a persistência faz, por seu caráter, o que o carbono faz pelo ferro, o endurece e transforma em aço. A construção de uma fortuna envolve a aplicação dos 13 fatores desta filosofia. Esses princípios devem ser entendidos e devem ser aplicados com persistência por todos os que acumulam dinheiro. A falta de persistência é uma das principais causas de fracasso. Além disso, minha experiência com milhares de pessoas provou que a falta de persistência é uma fraqueza comum à maioria. No entanto, é uma fraqueza que pode ser superada pelo esforço. A facilidade com que a falta de persistência pode ser dominada depende inteiramente da intensidade de seu desejo. O ponto de partida de todas as conquistas é o desejo. Tenha sempre isso em mente. Desejos fracos trazem resultados fracos, assim como um fogo brando gera pouco calor. Se você carece de persistência, essa fraqueza pode ser corrigida alimentando um fogo mais forte sob seus desejos. Continue assistindo esse vídeo até o final, então inicie a leitura do livro e comece imediatamente a executar as instruções para cumprir o método. A ânsia com que você seguir as instruções indicará claramente o quanto você de fato deseja acumular dinheiro. Se você achar que é indiferente, pode ter certeza de que ainda não adquiriu a consciência do dinheiro, que precisa ter antes de poder ter certeza que vai acumular uma fortuna. São atraídas por aqueles cujas mentes foram preparadas para tê-las. Tão certo quanto a água corre para o oceano, se você é pouco persistente, concentre-se nas instruções no capítulo 11, O Poder do Mastermind. Cerque-se de um grupo de Mastermind e, por meio da cooperação dos membros deste grupo, você pode desenvolver a persistência.
Você encontrará instruções adicionais para o desenvolvimento da persistência no capítulo 5, Autossugestão, e no capítulo 13, A mente subconsciente. Siga as instruções nesses capítulos até construir hábitos que transmitam a seu subconsciente uma imagem clara do objetivo de seu desejo. A partir daí, você não será prejudicado pela falta de persistência. Seu subconsciente trabalha o tempo todo, enquanto você está acordado e enquanto dorme. Mentalidade 3. A única coisa sobre a qual você tem total controle são seus pensamentos. Você tem controle total sobre apenas uma coisa: seus pensamentos. Esse é o mais significativo e inspirador de todos os fatos conhecidos pelos humanos. Ele reflete nossa natureza divina. A capacidade de controlar os pensamentos é o único meio pelo qual você pode controlar o próprio destino. Se você não consegue controlar a própria mente, pode ter certeza de que não vai controlar mais nada. A mente é sua propriedade espiritual. Proteja e use-a com o cuidado a qual a realeza divina tem direito. Você recebeu sua força de vontade para esse propósito. Infelizmente, não há proteção legal contra aqueles que, por intenção ou ignorância, envenenam a mente de outras pessoas com sugestão negativa. Gente com a mente negativa tentou convencer Thomas Edison de que ele não poderia construir uma máquina que gravasse e reproduzisse a voz humana. Por quê? Disseram. Ninguém havia produzido uma máquina dessas. Edison não acreditou neles. Ele sabia que a mente poderia produzir qualquer coisa que ela pudesse conceber e acreditar. Esse conhecimento foi que elevou o grande Edison acima do rebanho comum. Homens com a mente negativa disseram a Woolworth que ele faliria tentando administrar uma loja de produtos vendidos a 5 e 10 centavos. Ele não acreditou neles. Sabia que poderia fazer qualquer coisa dentro do razoável se amparasse seus planos com fé. E evitar as sugestões negativas, ele acumulou uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Incrédulos zombaram com desdém quando Henry Ford testou nas ruas de Detroit seu primeiro automóvel rusticamente construído. Alguns disseram que a coisa nunca se tornaria prática. Outros disseram que ninguém daria dinheiro por aquela engenhoca. Ford disse: "Vou cobrir a terra com automóveis confiáveis." E assim o fez. Para o bem daqueles que buscam vasta riqueza, convém lembrar que, praticamente, a única diferença entre Henry Ford e a maioria dos trabalhadores é a seguinte: Ford tinha uma mente e a controlava. Os outros têm mentes que não tentam controlar. O controle da mente é resultado de autodisciplina e hábito. Ou você controla sua mente, ou ela controla você. Não existe meio termo. O método mais prático para controlar a mente é o hábito de mantê-la ocupada com um objetivo definido, apoiado por um plano definido. Estude o histórico daqueles que alcançaram sucesso notável e você verá que eles têm o controle sobre a própria mente e exercitam esse controle direcionando a mente para a realização de objetivos definidos. Sem esse controle, o sucesso não é possível. Afinal de contas, quando é que um livro é bom? Não tenho medo de responder. Um livro é bom quando conseguimos aplicar as ideias contidas nele e ver bons resultados aparecerem em nossa vida. Para um melhor aproveitamento das leituras, destacamos o método de 3 pontos, que chama-se de LGD: ler, grifar e definir. Funciona assim. Primeiro, leia atentamente com os olhos de pesquisador, porque dentro deste livro há um segredo. Segundo, grife as ideias
que pareçam as mais importantes para a sua vida nesse momento. Terceiro, defina. No final do livro, faça um resumo dos principais pontos, definindo um plano de ação para aplicação. Este livro já provou que é bom. A questão é: o que ele pode fazer por você? Fique atento. Aquilo que você não sabe, você não enxerga. Leia esse livro como se o autor estivesse falando com você. Coloque-se dentro do livro. Quem examina bem uma causa, com cuidado, prospera. Já nos ensinava o sereníssimo e venerável Salomão em seus provérbios no livro da lei, a Bíblia. Palavras de Jamil Albuquerque, presidente do Mastermind e representante da Fundação Napoleão Hill. Deixe nos comentários a mentalidade que te chamou a atenção, se você já leu e qual foi seu principal aprendizado. Lembrou de um amigo que também vai se beneficiar com este conteúdo? Compartilhe. Nos despedimos por aqui e até nosso próximo vídeo.